gente! Hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vídeo, então rodar a vinheta. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Oi, aqui é a Alice. Vem pro meu blog você também. Te espero, viu? Beijinhos! Então, gente, hoje mais um vídeo do nosso quadro Contando Memórias. E eu peguei mais uma história da internet. E hoje é uma história bem interessante de acidente de trabalho. Estamos aí, né, em maio, hoje é dia 6 de maio, né, dia 1º foi dia do trabalhador. Então vamos contar uma história de uma pessoa que estava trabalhando e se acidentou. Estou aqui com a história aqui, vou ler para vocês. O líder de produção, Ronivaldo Wagner Pereira, de 43 anos, entrou para esta estatística em fevereiro de 2018 como o coordenador de atividades de uma empresa de beneficiamento de carne. Ronivaldo sofreu um grave acidente de trabalho que o levou à perda parcial de 4 dedos da mão direita. Meu Deus. Aí ele fala, né, na entrevista: eu estava na fábrica, houve um problema na máquina e o operador me procurou e eu entrei em contato com o pessoal da manutenção. A máquina tem um botão de acionamento para desligar e não correr o risco de funcionar a máquina, explica o coordenador. Porém, segundo ele, quando acompanhava o trabalho de manutenção do equipamento, o botão foi acionado acidentalmente, puxando a sua mão. Ele fala: não deu tempo. Fui para o lado de fora da empresa, onde estava o responsável pela manutenção, e pedi socorro. Ele me levou até o hospital, onde foram feitos os primeiros procedimentos. Relembra Ronivaldo. Gente, olha só que coisa, né? Esse negócio de mexer com máquinas, principalmente assim de açougue, né? Essas coisas assim que são máquinas de moer carne, essas coisas assim. A pessoa tipo assim, está sujeita a ocorrer acidentes diariamente, porque é uma máquina que vai triturar carne. Se sem querer sua mão acabar entrando, acontece um grave acidente, como aconteceu com ele, que perdeu, né, 4 dedos da mão. Eu até conheço um tio meu, se eu não me engano, que ele já teve um dedo prensado em uma máquina. Meu pai, inclusive, também tem um dedo prensado assim em uma máquina. Ele trabalhava na usina que fazia usina de cana-de-açúcar, né? Aí meu pai também tem um dedo assim amassado, sabe? Tudo torto assim, que ele amassou na máquina. E meu irmão também tem um dedo, esse dedo do meio aqui dele, ele perdeu a pontinha do dedo. Da metade da unha da gente assim, pra frente, ele perdeu essa ponta desse dedo dele assim, porque ele também entrou em um motor dele. Foi um motor, não foi uma máquina. Entrou assim em um motor e ele perdeu a pontinha do dedo assim. Aí agora, normalmente a nossa unha é até aqui, né? Minha unha tá grande. Vou mostrar essa aqui que tá menor. Nossa unha é isso aqui, né? A unha dele é só esse pedacinho aqui agora. Ele perdeu essa ponta aqui assim, mais ou menos isso aqui. Ele perdeu. Teve que costurar, né? Enfim, no hospital. Mas na hora, né, ele perdeu essa ponta assim, porque entrou assim no motor. Foi de barco ou de caminhão que ele tava fazendo lá. O serviço dele também perdeu uma pontinha do dedo assim. É bem perigoso essas máquinas assim, né? Esse trabalho de pessoas que mexem com essas máquinas é muito perigoso. Consequências do acidente. Após a avaliação de especialista, foi constatado que não haveria como fazer a reconstituição dos 4 dedos comprometidos no acidente. Assim foi confirmada a perda parcial e Ronivaldo precisou passar por uma recuperação difícil e uma completa mudança em sua rotina. Depois da cirurgia, eu tinha muita sensibilidade na mão. Não conseguia pegar um copo de água, pegar a chave do carro, não conseguia fazer nada. Tudo que eu pegava parecia que dava um choque, porque a sensibilidade era muito grande, conta ele. Imagino, deve ser muito estranho, a sensação deve ser muito difícil. Você perdeu uma parte, né, tipo assim, de um membro seu. Acho que tem 5 dedos, ele perdeu, foi quanto? Foi 4, né? 4 dedos, gente. É muito difícil. Não dá nem pra imaginar como que é a sensação.
as atividades do dia a dia se tornaram muito mais difíceis de serem realizadas. E além disso, ele ainda precisou lidar com o estranhamento das pessoas, devido à aparência da mão dele. Logo que eu tirei a faixa da mão, as pessoas ficavam olhando muito e eu me sentia incomodado. Foi complicado esse período. Imagino, né? É difícil mesmo quando a gente olha assim para uma pessoa que tá faltando algum pedaço do corpo assim, a gente logo se assusta mesmo, é estranho. Eu entendo o que ele está querendo dizer. 4 meses depois do acidente de trabalho, ele deu início ao tratamento na clínica multiprofissional da Unimed de Londrina, o que considera ter sido um passo de extrema importância para o início da recuperação dele. A partir do momento em que eu iniciei a fisioterapia ocupacional, comecei a realizar as atividades normalmente. Conseguia pegar um copo, ligar o carro, foi melhorando. Comecei a digitar e hoje está quase normal. Algumas coisas ainda não consigo, porque é uma mudança grande. Justifica Ronivaldo, que quinzenalmente retorna à clínica para dar continuidade ao tratamento. Ele conta que logo após a cirurgia foi muito difícil lidar com a situação. A retirada da primeira faixa 2 semanas após a cirurgia foi muito dolorosa para mim. Foi assim praticamente 2 meses. Todo dia indo na Unimed e tomando medicação na veia para fazer o curativo. Doía muito, só de tirar a faixa era terrível, desabafa ele. No processo de recuperação, Ronivaldo faz questão de destacar o atendimento recebido. Tive uma equipe muito boa na Unimed que me ajudou naquele momento de dor. A minha família também me deu suporte para que eu conseguisse superar e graças a Deus eu estou bem hoje, afirma ele. Gente, que história, né? Dá uma aflição, né? Só de imaginar de você perder 4 dedos assim e ter a vida completamente transformada depois desse acidente, né? E os traumas que ficaram, as coisas, né, que aconteceram na vida dele foram muito difíceis, mas é interessante saber que ele conseguiu superar isso tudo. Hoje em dia ele está bem, graças a Deus. E foi essa a nossa história de hoje, uma história de acidente de trabalho. E você aí que tem alguma história de acidente, uma história engraçada, uma história de romance, uma história de amizade, enfim, qualquer tipo de história você quer que eu conte aqui no canal, assim como eu contei essa história de hoje aí, que foi uma história de acidente, né, bem pesada. Se você tem alguma história assim, que você quer que eu conte aqui, de superação, de finais tristes, finais felizes, enfim, quer que eu conte aqui no canal? Me manda no meu e-mail, memoriascontando@gmail.com, ou manda no meu WhatsApp, né, se você tem meu número, ou me chama no direct do Instagram, que é @blogdanicess2. Eu vou amar contar a história de vocês aqui no canal também. E foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixem aquele like, se inscrevam também aqui no canal, compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!